Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinário da FEComércio São Paulo. O tema dessa transmissão de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, que apesar de todos os esforços das entidades empresariais, inclusive da FEComércio São Paulo, não vai ser prorrogada e deve entrar em vigor em breve, assim que ela for sancionada pelo presidente. Para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, que é complexo com essas idas e vindas da lei, nós estamos com dois especialistas no tema. Rony Vanzoff, que é consultor da FEComércio São Paulo e sócio do escritório OxyBlue, Bruno Abruzzo e Vanzoff Advogados, que é referência em LGPD. Também está conosco a Camila Chirapi, que é supervisora jurídica do Mercado Livre e também é coordenadora do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio São Paulo. O que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo é para aproveitar a presença deles e mandar suas dúvidas pelo chat. Além disso, se você quiser baixar um e-book para ir acompanhando o que eles vão falando, se inteirar de LGPD, aponte seu celular para esse QR Code, que está aí do lado direito da sua tela, que você vai poder baixá-lo. Além de tudo, vocês já viram na apresentação lab.fecomércio.com.br, que a gente tem um material extenso sobre isso. Eu queria começar essa conversa com você, Camila, e eu queria que você explicasse de uma maneira resumida, simples, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a quem ela se aplica. Tá bom. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, é o tema do momento, é um prazer falar aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E respondendo um pouco a sua pergunta, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para regular o tratamento de dados pessoais. Aí aqui acho que vale a pena a gente entrar em dois conceitos para que primeiramente a gente vê muita dúvida neles e vai ficar um pouco mais claro o que é isso, né? Aí quando a gente fala em dados pessoais, a primeira coisa que a gente pensa é nome, telefone, e-mail, e aí acho que é importante falar que dados pessoais inclui qualquer dado que possa, de alguma forma, identificar aquela pessoa. Então, às vezes, vai pensando numa empresa de tecnologia, até um Cust ID, que às vezes a gente pensa, esse não é dado pessoal, mas é sim dado pessoal, pode identificar a pessoa. E aí, um outro conceito é tratamento, porque às vezes a gente tem também muito questionamento de, tratamento, eu não faço nada com dado, eu só acesso, então eu não trato. Aí, acho que é importante também frisar que, não, o tratamento é tudo que você faz com dado, desde o acesso até enfim, o uso de fato, avaliação, qualquer tipo de atividade que você faça com aquele dado é considerado tratamento. E aí, independente se for meio físico ou meio digital, ainda assim a lei aplica. E aí, então, a gente tem que tomar esse cuidado, qualquer tipo de acesso ou tratamento de um dado pessoal por uma pessoa jurídica, né, a gente tem que ter esse cuidado de ver a melhor forma de fazer e se aquilo está respaldado por alguma base legal. Perfeito. Rony, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse tema, e para quem está nos assistindo, daqui a pouquinho o Rony já vai falar sobre a vigência, que eu sei que é um tema que está deixando muita gente apreensiva, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de dados pessoais, Rony, com um tema que é muito importante, que são dados sensíveis, né? Legal, boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Camila. É um prazer mais uma vez estar debatendo esse assunto aqui com vocês. Acho que essas leis, né, a LGPD aqui no Brasil, o GDPR, que é a lei da União Europeia, que a LGPD foi inspirada, e mais de 100 legislações correlatas no mundo, elas vieram justamente no momento dessa revolução digital que nós vivemos, né? Parece até batido a gente falar novamente isso, né, que dado é o novo petróleo, que dado é a moeda, né, da era digital, mas é mesmo. Hoje em dia as empresas, basicamente elas sobrevivem de acordo com a quantidade de dados e a capacidade de processamento
desses dados. Então, essas legislações vieram trazer mais um equilíbrio, né, em relação a essa complexidade de gerir tanto o dado pessoal e também para garantir um pouquinho mais os direitos, né, do indivíduo, ou seja, da pessoa natural, que é o titular dos dados, né, que tem o controle, tem o direito de ter o controle sobre esses dados todos, né. Então, dado é qualquer tipo de informação, como a Camila comentou, que possa identificar diretamente uma pessoa, né, o dado pessoal, como o meu nome, por exemplo, Rony Vainzoff, se tem na base de dados de alguém, né, não tem homônimo, né, então você identifica diretamente uma pessoa. Eu acredito que de vocês três também, mas se for o João da Silva, né, por mais que tenham vários homônimos, todos os Joões da Silva, eles tornam-se identificáveis, então também é um dado pessoal. Então tem a ver com gostos, tem a ver com interesses, tem a ver com profissão, tudo isso é protegido pela lei. Um protocolo de internet é dado pessoal, né? Então são vários identificadores que possam tornar identificáveis uma pessoa. E também tem uma categoria especial de dado pessoal, que a lei traz, que é o dado pessoal sensível, que você comentou. A questão da conceituação do dado sensível está relacionada a algum tipo de dado que possa trazer um preconceito para aquele indivíduo, né? Ou então um problema de risco de segurança maior, né? Então são dados pessoais relacionados à raça, cor, etnia, religião, são dados pessoais relacionados à saúde da pessoa, dados biométricos, dados genéticos, todos esses dados a lei conceitua como sendo dado pessoal sensível. Mas é importante ressaltar, Rodolfo, que a lei ela não é impeditiva do tratamento de dados pessoais. Seja em relação a dados pessoais comuns ou dados pessoais sensíveis, a lei ela não impede, a lei só mostra o caminho que as organizações têm que seguir para tratar de forma ética, lícita e segura todos esses dados. Mesmo esses dados sensíveis, a lei ela traz características um pouquinho mais específicas, ou seja, um pouquinho mais fechadinha, mas, novamente, ela não é impeditiva. Então, é uma legislação que ela traz mais segurança jurídica de uma forma geral, tá? Então, esses são os pontos mais relevantes aqui da sua pergunta. E falando em caminho, a gente está tendo um caminho tortuoso para a implantação da LGPD. E aí eu queria que agora você falasse sobre a pergunta que está deixando muita gente preocupada. Rony, quando a lei deve passar a vigorar efetivamente? E aí, já emendando nessa questão, e o que esperar dessa primeira aplicação, interpretação e implementação da LGPD? Legal, Rodolfo. Só vou lembrar um histórico rápido aqui da legislação, tá? Quando ela foi sancionada, lá em agosto de 2018, o prazo inicial para implementação, né, o juridiquês é vacatio legis, né, que é o prazo para implementação, que as empresas têm que se implementar, era de 1 ano e meio. Ou seja, terminaria em fevereiro de 2020, bem no meio do carnaval, né? Mas aí acho que no último dia do ano de 2018 saiu uma medida provisória, né? Claro que não preocupada com isso, obviamente, mas postergou por mais 6 meses o prazo de eficácia, totalizando 2 anos, tá? Esses 2 anos, eles se encerrariam em 16 de agosto de 2020, tá? E só lembrando, 2 anos foi o mesmo prazo que as empresas lá na União Europeia tiveram para se adequar à legislação de lá, o General Data Protection Regulation. Então, 2 anos, aparentemente, era um prazo razoável para adequação à LGPD. Tá? Só para você ter uma ideia, na época, em 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi aprovado, sancionado, o prazo para implementação foi de 6 meses. O novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil, foi de 1 ano. Então, a LGPD teve 2 anos no total. Só que a lei, ela nasceu, né, com essa medida provisória, com uma autoridade, né, uma autoridade que serve, tem um tripé aí, serve para regulamentar, fiscalizar e sancionar. Depois a gente vai falar mais dos outros pontos, mas eu vou falar aqui fundamentalmente da regulamentação. Mais de 30 artigos da lei são muito relevantes e dependem de regulamentação, né? Por exemplo, qual é o prazo para eu cumprir um direito do titular, né? Depende da autoridade nacional. Qual que é um prazo para eu notificar a autoridade de um vazamento de dados ou ao titular? Depende da autoridade. Regulamentar o Data Protection Officer, depende da autoridade. Portabilidade dos dados, depende da autoridade. Então, enfim, são várias questões que dependem da autoridade. E essa autoridade, apesar dela ter sido criada por força dessa medida provisória que depois foi confirmada em lei, ela nunca foi constituída pelo governo, né? Quem deveria constituir essa autoridade era o governo. Então, mesmo antes da pandemia,
já tinha uma discussão muito correta, muito coerente, de impossibilidade de entrar a lei em vigor sem ter autoridade regulamentando a lei. Porque se a lei pretendia trazer segurança jurídica, sem essa regulamentação, a gente podia ter uma insegurança jurídica. E é isso aqui na FEComércio que a gente estava defendendo, né? Porque depois veio a pandemia também. E aí essa defesa de adiamento da lei ficou mais forte, porque misturou a ausência da autoridade da regulamentação junto com a pandemia numa crise sem precedentes desde a Segunda Guerra, em que as empresas precisavam fazer, estão precisando fazer o que for para sobreviver, né? Então, primeiro veio um projeto de lei que foi sancionado, jogando as sanções administrativas da lei para 1º de agosto de 2021, tá? Então, esse é um primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, sanções administrativas da legislação, 1º de agosto de 2021. E aí, tinha uma medida provisória que jogava a LGPD para 3 de maio de 2021. E essa era a nossa defesa, né? Ou seja, 3 de maio de 2021, em razão da pandemia, em razão da ausência da autoridade nacional, né? Cria-se a autoridade, regulamente a lei e ela entra em vigor em 3 de maio. Só que o Congresso, por meio do Senado, né, acabou rejeitando esta medida provisória, tá? E, portanto, tá? Agora a gente só aguarda a sanção ou veto do presidente sobre outras questões da SMP que não tem a ver com a LGPD, não tem a ver, para que a LGPD entre em vigor. Então, assim, independentemente do presidente sancionar ou não esta medida provisória, a lei ela entrará em vigor nos próximos dias. Quando, Rony? Provavelmente de 15 a 20 dias, mais ou menos isso. A lei estará em vigor, com exceção das sanções administrativas, tá? Então, agora, é para já. A lei já entrará em vigor nesses próximos dias, tá bom? Perfeito. Camila, com todo esse cenário que o Rony acabou de descrever, muito bem feito, eu queria ouvir de você como as empresas estão se preparando no geral para esses 3 pontos, né? Aplicação, interpretação e implementação da LGPD. Tá. Bom, como o Rony comentou, acho que teve apesar de ter tido todo esse tempo para se preparar e todas as empresas estão correndo atrás disso, com projetos de adequação super avançados. Só que acho que é um ponto importante que o Rony levantou é essa questão de alguns pontos que ainda estão em aberto. Então, acho que o que eu vejo hoje é que a maioria das empresas tem tentado fazer o possível dentro de uma interpretação do que a gente está entendendo como adequação. Então, o que a gente vê é ter o máximo de flexibilidade possível para quando a autoridade vier e esses pontos forem regulamentados, a gente conseguir adequar. Mas acho que uma expectativa do mercado é um pouco ter uma autoridade com viés educativo, que de fato ajude as empresas a fazer, a ter o projeto que elas desenharam, mas a fazer as devidas adequações se necessário. E também acho que para de fato ter na prática, né, a aplicação da lei da melhor forma possível. E acho que a outra questão que o Rony levantou das sanções, que acho que é uma das questões também que a gente até chegou a conversar na FEComércio, é a questão de eventualmente ter a discussão de aplicar para fato gerador retroativo. E isso, ao meu ver, não traria muita segurança jurídica, até porque a gente estão todas as empresas contando que vai ser aplicado a partir de agosto do ano que vem. Então, esse também é um ponto que eu já vi muitas discussões a respeito, mas que o ideal, ao meu ver, seria aplicar a partir de agosto de 2021 e com fato gerador a partir dessa data. Perfeito. Rodolfo, posso pegar um gancho? Aquela da segunda parte da questão também que eu acho que eu não respondi, e a Camila deu uma pincelada agora muito legal. Quando a LGPD entrar em vigor, apesar de não ter as sanções administrativas, o Poder Judiciário como um todo vai poder se fundamentar na LGPD para suas respectivas decisões judiciais de eventuais indenizações contra eventuais empresas que descumpram a LGPD. Os órgãos setoriais regulamentadores, como a Secretaria Nacional do Consumidor, como eventualmente o Banco Central, como a SUSEP, enfim, vários órgãos reguladores setoriais também vão poder se pautar na LGPD para aplicar as suas sanções, não as sanções da LGPD, que isso é de competência da autoridade que cumpra 1º de agosto de 2021. Então, assim, qual que é o meu receio, né? O meu receio
é que a LGPD ela nasceu com um brilhantismo gigantesco para trazer essa maior segurança jurídica, para ser um incentivo à economia digital. Se a gente banalizar, e banalizar eu digo, termos ações judiciais em massa, né, prejudicando demasiadamente a empresa, uma interpretação completamente equivocada da lei de penalização somente, né, é um grande risco jurídico. Tá? Então, eu espero que o Poder Judiciário, principalmente, tenha muita parcimônia em relação à aplicação da legislação, e eu espero que também os indivíduos, né, que são os titulares de dados, procurem muito as empresas que são os controladores de dados para resolver os seus eventuais conflitos, quando ele vai requerer um direito do titular, por exemplo, eu quero revogar meu consentimento, ou eu quero fazer uma portabilidade, que ele tente resolver extrajudicialmente, porque o Poder Judiciário não tem mais condição nenhuma de absorver mais demanda, muito mais demandas relacionadas a essas questões. Né? Então, eu espero que realmente tenha a transparência necessária, que é um dos princípios da LGPD, das empresas com os titulares, e as empresas estão se adaptando para isso, e que esses indivíduos, eles procurem resolver os problemas perante as empresas. E quando chegar no judiciário, que seja com parcimônia. Porque antes que a lei esteja regulamentada, eu acho que a gente tem um risco, aí, um período nebuloso de interpretação de todo o Poder Judiciário em todo o Brasil, enquanto a gente não tem efetivamente a regulamentação. E é por isso que a gente defendia de forma tão contundente que a lei como um todo fosse adiada para o futuro e não entrasse em vigor agora. Eu queria aproveitar essa sua fala para abordar um ponto que é muito importante. Você já mencionou, mas acho que agora é hora de se aprofundar, a questão da ANPD. A questão da segurança jurídica que isso traria e as ações que a FEComércio fez nesse sentido. Eu queria que você explicasse um pouco melhor a importância da Agência Nacional de Regulação. Legal. Vou começar aqui, Camila, depois me ajuda, por favor, que é super especializada no tema também. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma pedra fundamental para todo o ecossistema da própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque essa lei ela é tão interessante que ela já nasce com essa autoridade para regulamentá-la, uma autoridade independente e uma autoridade especializada no tema. Então, a gente espera, e a FEComércio faz parte de uma frente empresarial que defendeu a postergação da LGPD, que defende a proposta de emenda constitucional para trazer proteção de dados pessoais como direito e garantia fundamental, tá? E que defende também que seja uma autoridade composta por diretores especializados no tema, justamente para que a gente tenha um equilíbrio entre proteção de direitos e garantias fundamentais, como privacidade, como intimidade, com livre iniciativa, livre concorrência, evolução da economia digital. Então, isso é muito importante, e a gente espera, como a Camila apontou inicialmente, que essa futura autoridade ela tenha um viés de colaboração, né, com a sociedade, com a iniciativa privada de uma forma geral. E o que significa isso? Antes de sair regulamentando, o ideal é entender o que está acontecendo no mercado, né? Quais são, né, as angústias do mercado, qual é a angústia da iniciativa privada, dos setores da iniciativa privada. Deixa eu avaliar aquilo que as empresas estão fazendo, para depois ela sugerir uma eventual regulamentação. Abrir consulta pública para essa eventual regulamentação, ouvir depois as mais diversas opiniões e só depois passar a regulamentar. Que ela tem esse viés de conscientização das melhores práticas e que ela abrace as melhores práticas das empresas, podendo reconhecer essas melhores práticas e divulgar essas melhores práticas, incentivando essa boa prática na defesa do tratamento de dados pessoais de forma coerente com a lei. E, fundamentalmente, que as sanções pecuniárias ou sanções que inviabilizem negócios, por exemplo, tem sanções na LGPD que prevêem, por exemplo, parar a atividade de tratamento de dados, né? Isso pode inviabilizar um negócio de uma startup ou de uma grande empresa. E tem sanções pecuniárias que podem chegar até 50 milhões de reais por infração. A gente espera que as sanções elas sejam a última ratio, ou seja, a última alternativa, somente para casos extremamente graves, ou condutas dolosas reiteradas. Antes disso, você tem todo um poder aí de conscientização. Então, só para finalizar essa minha fala, isso vai ser muito importante no início para que a autoridade ela adquira a confiança do mercado
e ela precisa do mercado para poder trabalhar de forma coerente, porque ela não vai ter braço para regulamentar tudo isso. Então, esse ponto é muito relevante, na minha opinião. Camila. Bom, seguindo a linha da fala do Rony, eu concordo 100% com a importância de gente ter essa autoridade, uma atuação forte, porque acho que além de balizar como vão ser, como deve ser de fato aplicada a lei, e de uma forma que acho que equilibre a questão da inovação, dos modelos de negócio e também da regulação, porque a gente vê a lei como algo positivo, algo que trouxe uma forma de, vamos dizer assim, cuidar dos dados pessoais, mas isso não pode de nenhuma forma ser uma trava, mas assim uma orientação de como fazer isso preservando o direito dos titulares. Então, acho que essa questão também de ter autoridade com uma força relevante também abarca outra preocupação que o Rony levantou de atuação de outras autoridades, porque o que preocupa muito não é que elas não possam atuar e defender, claro, seus respectivos diplomas legais, mas essa confusão de diplomas legais, decisões eventualmente descentralizadas e que vão acabar gerando insegurança jurídica não só para as empresas, mas para o próprio titular, que não vai saber o que esperar quando ele eventualmente acessar o judiciário ou tentar falar com a empresa, ele não vai saber muito o que ele pode pedir se tiver um monte de decisões diferentes nesse meio. Então, acho que a expectativa é ter, de fato, a questão da PEC 17, que o Rony comentou, é super importante, para ter também a prerrogativa exclusiva da União para legislar sobre essa matéria. Acho que isso é essencial, porque bem nessa linha, eu acho que o mais importante é ter essa segurança jurídica, essa estabilidade para as empresas poderem se adequar da melhor forma possível e garantir para o titular o que, de fato, a lei quer trazer, que é essa proteção dos dados, essa transparência com o titular, com os usuários, clientes, enfim. Então, eu concordo com a fala do Rony nessa linha. Para você que está nos assistindo, eu tenho um recadinho, é o seguinte, eu sei que vocês têm várias perguntas, elas são muito pertinentes e a gente vai esclarecê-las, mas antes eu queria bater mais 2 pontos com a Camila e com o Rony, porque eu acho importante para deixar todo mundo na mesma página e aí depois ficar mais claro para as questões específicas que eles vão responder. Então, a primeira coisa que eu queria saber, Camila, é o seguinte, para usar dado de um cliente, por exemplo, eu tenho que ter autorização, e como é que essa autorização tem que ser concedida? Essa é uma boa pergunta, porque acho que a primeira coisa, quando a gente pensa na lei, é que a única autorização seria sempre ir pelo consentimento, e, na verdade, a lei traz um rol interessante de bases legais, 9 outras bases legais além do consentimento. Então, acho que, dando um passo atrás, acho que o mais importante é ter total transparência com o usuário, com o cliente. No Mercado Livre a gente fala muito do usuário, porque tem o comprador, tem o vendedor, mas deixar muito claro quais são as regras do jogo, para que a gente vai usar aqueles dados, o que a gente oferece de serviços, de produtos, por que a gente precisa daquilo, usar de fato só aquilo que a gente precisa para oferecer o serviço e sempre estar respaldado por bases legais. E aí, quando eu falo de outras bases legais além do consentimento, aí vai depender do caso concreto, mas, por exemplo, o cumprimento pode ser para o cumprimento de uma obrigação legal, para a execução de um contrato, pode ser um legítimo interesse da empresa. Então, tem um rol de bases legais que as empresas vão precisar encaixar para ver qual que é a melhor forma de fundamentar o tratamento daquele dado. E aí vai depender também do modelo de negócio da empresa, como que ela vai fazer isso. Por isso que a parte que acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas do mapeamento é tão importante para saber tirar uma foto do que a gente tem dentro de casa e ver como que eu justifico cada um dos fluxos de dados e se de fato eu preciso tratar aquele dado ou não. É uma oportunidade muito importante para todas as empresas essa revisão do que a gente faz dentro de casa. É sobre isso que eu queria que o Rony abordasse. Essa justificativa de coleta de informações, a necessidade e a legitimidade. Eu também queria, Rony, que você entrasse brevemente para a gente poder começar a responder as perguntas naqueles 10 princípios que você já explicitou em outros webinários. Eles são tão importantes. Legal, Rodolfo. Eu costumo dizer, né, que assim, se alguém quiser adequar a LGPD, olha os princípios e olha o fundamento da autodeterminação informativa, né? Os princípios estão lá no artigo 6º da LGPD, eu já vou comentar aqui, mas fundamentalmente eu vou começar pela autodeterminação informativa, que também parece um juridiquês complexo, né? Mas na realidade ele visa trazer uma resposta muito simples, né? A quem pertencem a esses dados pessoais todos? Às empresas ou ao indivíduo, né? Esses dados pertencem ao indivíduo. Se os dados pertencem ao indivíduo,
ele tem o direito de ter o controle sobre esses dados. E parece piada hoje em dia, né? Se a gente perguntar aqui entre nós, ou quem está nos assistindo, alguém tem controle sobre os seus dados? Sabe onde os dados estão sendo tratados? Sabe o que as empresas fazem com esses dados? Provavelmente a resposta será não. Não tenho a menor ideia disso, né? E por que isso? Porque acho que é um ponto que a Camila comentou anteriormente, é uma questão fundamentalmente aí de transparência, né? Talvez o que mais falte hoje seja especificamente transparência. E transparência é um dos princípios da LGPD, Rodolfo, justamente a transparência. Outro princípio é o da finalidade, né? Acho que sempre a pedra de toque aqui é a finalidade, e finalidade do tratamento. Então, por exemplo, eu quero fazer um comércio eletrônico, né? Essa pandemia, eu só tenho loja física, eu quero abrir um e-commerce. Que tipo de dado pessoal eu preciso tratar do meu futuro cliente para eu abrir um e-commerce? Só para vender. Eu preciso do nome dele, eu preciso do CPF dele, eu preciso do endereço dele para entregar o produto, eu preciso dos dados de cartão de crédito. Ponto. A finalidade é essa, eu preciso desses dados. Aí vem um outro princípio, da necessidade. Qual que é a quantidade mínima de dados que eu preciso para atingir essa finalidade? Sendo transparente com o cliente. Né? Aí você perguntou, né, que a Camila respondeu das bases legais, né? Que base legal seria essa? Seria a execução de um contrato. Para eu executar um contrato de compra e venda de comércio eletrônico, eu preciso desses dados. E eu posso exigir esses dados como contrapartida para o meu serviço. Por quê? Porque são dados essenciais para aquela contrapartida. Vamos supor agora que eu queira fazer um engajamento de marketing dos meus clientes, né? Então eu quero fazer o perfil, né, do meu cliente, coletar mais dados comportamentais para traçar o perfil dele, né? Aí eu posso ter a necessidade de ter que ter o consentimento para isso. Então aí eu vou atrás do consentimento. Pode ter o legítimo interesse também para algumas situações, mas enfim, aí é mais técnico. Mas aí eu vou atrás do consentimento. Então é sempre pensar na finalidade, você avalia que tipo de dado você precisa e a quantidade mínima de dados para atingir aquela finalidade, sendo sempre transparente. Outros princípios, tá? Princípio do livre acesso, né? Ou seja, você precisa garantir aos titulares esse livre acesso aos dados pessoais, visando aquela autodeterminação informativa. Você tem um princípio da qualidade, ou seja, da precisão. Imagina hoje em dia um tratamento de dado que possa ser desatualizado. Alguém, eventualmente, precisa de crédito. E aí ele já pagou aquela dívida que ele tinha. Só que naquele banco de dados, fazendo decisões automatizadas de score de crédito, aquilo ainda não foi atualizado. De repente, ele não tem uma concessão de crédito, justamente por não ter um dado preciso, porque estava desatualizado. É princípio da lei. Tem o princípio da prevenção. Você tem que pensar tudo preventivamente. É o security e o privacy by design. Princípio da segurança também. E um princípio que é o de accountability, responsabilização e prestação de contas. Ou seja, são os controladores de dados, são as empresas que precisam avaliar, de acordo com o seu negócio, de acordo com o volume e a criticidade do tratamento de dado, qual que é o sarrafo que eles vão colocar para gerar maior ou menor risco para a respectiva organização. Então, seguindo esses princípios, basicamente a empresa vai estar praticamente adequada a toda a complexa legislação que existe, tá? Então, realmente é muito interessante avaliar esses princípios lá do artigo 6º da LGPD. Aproveitando todo esse quadro geral que você traçou agora, eu vou fazer a primeira pergunta, que é do Wellington Castro. E tem muito a ver com tudo isso que você falou, mas ele pergunta o seguinte: como um escritório de contabilidade pode se adequar à LGPD, uma vez que trabalha com dados de diversos segmentos? Tem alguma coisa especial para ele ter atenção, além de todos esses princípios, Rony? Legal. Eu vou falar aqui de outros dois conceitos que eu acho relevante para essa pergunta, tá? O conceito de controlador de dados e o conceito de operador de dados, tá? Controlador de dados é aquele que toma a decisão em cima dos dados pessoais, a decisão de mérito. Todas aquelas questões que eu estava colocando antes, é o controlador que toma a decisão. E o operador de dados é quem opera a decisão, quem opera o tratamento de dados em nome do controlador, tá? Então, quando você tem um escritório de contabilidade, provavelmente esse escritório de contabilidade só vai estar tratando dados pessoais em nome do contratante daquele serviço, tá? Então, o que eu indicaria para esse escritório de contabilidade? Ele precisa, obviamente, ter requisitos de segurança, requisitos de prevenção em relação a eventuais invasões, porque, basicamente, ele vai ser cobrado disso.
se ele não recebeu ainda um contrato em que ele se compromete a cumprir com os requisitos mínimos da Lei Geral de Proteção de Dados como operador, ele vai receber isso logo mais. Então, ele se coloca na posição de operador de dados, ou seja, eu só opero esses dados em nome do contratante. E a responsabilidade maior é em cima do contratante. Ele que faz toda a inteligência em cima dos dados pessoais e só contrata aquele escritório para operar em cima disso. Perfeito. E aí eu queria agora endereçar uma pergunta para a Camila. É uma pergunta da Maria Alice Matar. A Camila é do Mercado Livre, empresa grande, acostumada à tecnologia, né, que está inserida diretamente nesse meio. Mas aí eu queria que você direcionasse para um público que é exatamente o da questão da Maria Alice, Camila. Ela pergunta o seguinte: o que na prática as pequenas e médias empresas têm de fazer? A maioria das empresas não tem capital para investir nisso. Tá, acho que, bom, acho que tem alguns passos que, independente do tamanho da empresa, são super importantes. Acho que o passo 1 é colocar isso na cultura da empresa. Então, uma coisa que a gente fez no Mercado Livre, acho que seria totalmente aplicável para outras empresas, seria fazer um evento de kickoff e convidar as principais áreas da empresa para entenderem esses conceitos que a gente vem discutindo aqui. O que é dado pessoal, por que eu preciso ter preocupação com isso, para que a lei serve, o que a gente tem que se preocupar. E aí montaria internamente um comitê, não necessariamente a pessoa precisa contratar um provedor externo, mas ainda mais se for um pequeno negócio, mas principalmente tivesse um representante do jurídico, um representante de segurança da informação e de tecnologia, para que consiga, de fato, olhar para a empresa, fazer todo o processo de mapeamento. Aí o que eu chamo de mapeamento é, de fato, tirar uma foto da empresa e ver todos os dados, todos os fluxos de dados internos. Uma alternativa seria fazer isso por meio de entrevistas dos principais stakeholders da empresa, entender o que cada área faz, por onde passa o dado pessoal, os sistemas que são utilizados. E aí, feito isso, já daria para começar aquilo que o Rony comentou um pouco, de encaixar as bases legais, né? A finalidade, a respectiva base legal, justificar de fato o que é feito internamente. E aí, com base nisso, a empresa vai conseguir rever contrato, rever política, rever fluxo, porque muitos fluxos podem ser adequados e isso pode ser até benéfico para a empresa, para a experiência do cliente. Não, às vezes as pessoas veem isso como custo, mas no final do dia acho que traz um benefício enorme fazer toda essa revisão. E aí, por último, acho que uma coisa que não acaba é fazer treinamentos constantes para as áreas internas, para ter a questão de privacidade como uma preocupação a partir de qualquer começo de projeto. E acho que, bom, essa conscientização é importante porque isso é um projeto vivo, que nunca para. Porque se tira uma foto hoje, regularizou hoje, e amanhã a empresa vai ter alguma iniciativa nova, vai ter algum contrato novo, e isso tem que ser levado em conta. Então, acho que é ter isso em mente de uma forma constante e ter todos os colaboradores na mesma luta, vamos dizer assim. Acho que é isso. Rodolfo, eu queria pegar um ponto aqui que a Camila comentou e me lembrou de algo muito, muito importante mesmo. Que esses projetos todos de governança, essa jornada que a Camila comentou, né, que é contínua, não tem fim, né? A partir do momento que você começa, não acaba. É igual combate à corrupção, né? Você nunca para, né? Então, é o mesmo tipo de procedimento de governança que você institui. A gente só troca informação, né? Nós, seres humanos, a gente só troca informação com quem a gente confia, né? A gente só abre os nossos segredos de acordo com o nível de amizade que a gente tem com aquelas pessoas, etc. Os indivíduos, de uma forma geral, da mesma forma, assim, eu como indivíduo, sou um heavy user de todas as plataformas, né? E há uma tendência muito contundente, tem várias pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil o nível de cultura está aumentando também. Os indivíduos só vão trocar dados com quem eles confiarem, né? Então, assim, essa questão toda que a gente está discutindo aqui de adequação à lei está muito acima de simplesmente cumprir uma lei, né? Porque é uma questão de competitividade. Se você não for transparente, se você não cumprir esses requisitos, esses princípios da lei, a pessoa ela não vai querer compartilhar dado com você, porque ela não vai confiar em você. Então, você sendo ético e você mantendo esses dados de forma segura, você adquire a confiança do titular e, consequentemente, você tem uma competitividade maior no mercado. Tá?
Maria Alice, você também nos perguntou se tem algum manual prático para orientar as empresas. E aí eu repito o que eu falei no começo do webinário. Esse QR Code que está do lado direito da sua tela, se você apontar o seu celular para ele, você pode baixar o e-book que é exatamente sobre esse tema LGPD. Além disso, se você acessar o lab.fecomércio.com.br, a gente também tem um material específico sobre esse tema. E falando num ponto que tanto a Camila quanto o Rony ressaltaram, que a LGPD precisa de um estudo constante, porque é um aprendizado que não para nunca, a FEComércio faz esse estudo constante e vai atualizando vocês, empresários, conforme a gente também for aprendendo para poder orientar vocês. Então, mantenha-se sempre no lab.fecomércio.com.br, que vai te dar uma boa base para você implementar tudo isso que o Rony e a Camila estão falando. E, Rony, aqui eu tenho uma outra pergunta da Kelly, desta vez, Kelly Cristina, e ela diz o seguinte: as micro e pequenas empresas vão ter algum tratamento diferenciado para o cumprimento da LGPD, Rony? Pois é, e aí vem mais um ponto relevante da defesa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, Camila e Rodolfo? Por enquanto não, tá? A lei é a mesma para todos, mas tem uma previsão específica que a futura Autoridade Nacional ela é competente por editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive em relação aos prazos para microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para startups, né? Então, essa é uma outra defesa que a FEComércio faz de forma contundente, desde que a LGPD ela foi sancionada, justamente para haver um tratamento diferenciado em relação aos requisitos de cumprimento da legislação. A gente não parou com esse trabalho, tá? Uma das cobranças que a gente tinha e continua tendo nessa frente empresarial que a gente comentou anteriormente, era justamente postergar a eficácia da lei para que a autoridade fosse constituída e a gente pudesse prever especificamente uma regulamentação para micro, pequena empresa e startups de uma forma geral. Já que a lei vai entrar em vigor, a autoridade está para ser constituída já. Nas próximas semanas, provavelmente, vai ter uma grande sabatina aí do Senado de uma forma geral, provavelmente os diretores já estarão empossados. Podem ter certeza que uma das grandes defesas que a FEComércio vai encampar vai ser justamente uma regulamentação específica para pequenas, médias empresas e startups. Enquanto não tem isso, o que eu indico? Artigo 6º da lei. Fiquem de olho nos princípios da lei. Vocês cumprindo os princípios da lei, provavelmente vocês vão estar cumprindo grande parte da LGPD, uma vez que são pequenas, médias empresas ou startups. Camila, tem duas perguntas que tratam do mesmo tema que eu queria que você respondesse, que são as seguintes. Uma delas é do André Pincelli. Ele pergunta quais são as providências que o empregador deve adotar em relação aos dados pessoais que já se encontram sob seu poder antes da vigência da LGPD. E aí uma pergunta correlata da Vera Mello, que é a seguinte: há necessidade de autorização dos colaboradores para a utilização dos dados pessoais na empresa? Então, duas perguntas sobre funcionários. Tá. Isso também é super importante. Com relação aos colaboradores, o que a gente fez internamente, né? Ao revisar tudo e ver de fato o que a gente tinha internamente, a gente refez toda a política de colaboradores e o que a gente pensou foi deixar aquilo muito claro para os colaboradores, o que estava escrito ali, porque às vezes vem muita política, principalmente ou quando você é colaborador novo, ou não tem atualização, e nem sempre você tem tempo de olhar no detalhe. Então, a gente preparou uma espécie de treinamento bem direto, com um videozinho, que, enfim, no Mercado Livre isso funciona bastante, essa questão de fazer alguma coisa interativa. A gente fez um vídeo explicando o que era a política e disponibilizou ela de uma maneira bastante dinâmica, justamente na linha do que a gente estava falando aqui, de ser muito transparente, de não simplesmente falar as regras são essas e não tem discussão, falar as regras são essas. A gente colocou um canal interno também para que o próprio colaborador pudesse procurar tanto a equipe de RH quanto a equipe do jurídico para tirar dúvidas com relação à política, com relação ao tratamento de dados. Acho que, com relação a outra pergunta, se a gente pede uma autorização, acho que é importante falar que a maioria dos dados de colaborador são utilizados com base em obrigação legal, e com relação à política, a gente não acha que a melhor solução seria usar o consentimento, porque tem aquela discussão, né, de ter um desequilíbrio de poder entre o empregador e o empregado. Então o consentimento, ou você não vou trabalhar aqui se você tratar meus dados dessa forma, acho que fica um pouco complicado. Então a gente preferiu usar outras bases legais para respaldar. Aí, claro, se for uma coisa muito específica, vamos supor, uma campanha de marketing que eu quero usar
algum tipo de dado do empregado pontualmente. Talvez nesse caso o consentimento funcione, mas para outros casos a gente acredita que outras bases legais sejam mais aplicáveis, justamente por causa desse questionamento de será que o consentimento é válido? Ou o empregador tinha outra opção? Então a gente discutiu muito nessa linha. E ainda uma pergunta da área trabalhista, do Adair Lamperti, Camila. Ele diz o seguinte: como é que será essa visão da LGPD no que se refere aos dados de folha de pagamento que são enviados para as plataformas do governo? Aí ele cita aqui social, empregador web, etc. Eu acho que isso vai muito na linha da questão de obrigação legal. Tem algumas coisas que a gente não tem como fugir, não tem como não fazer. A revisão que a gente fez foi no sentido de ver o que era pedido e o que de fato a gente tinha que cumprir, para não, enfim, vou passar tudo e resolver esse problema. A gente viu de uma forma assim, acho que vai muito na linha do que o Rony falou também dos princípios, o que eu preciso fazer para cumprir essa obrigação e o que é de fato necessário. E se tem uma base legal que respalda, nesse caso, a obrigação legal. Então, a gente foi nessa linha também. E deixar isso claro também, né, na política do colaborador, ele saber para que a gente vai, a empresa vai usar os dados dele. Rony, tem uma pergunta interessante do Cleiton Lima que diz o seguinte: ele fala assim, por exemplo, no contrato social, há dados pessoais e a base da JUSESP hoje é pública. Ela deve ser protegida? Legal, Rodolfo. É interessante esse tipo de pergunta porque mostra a elevação do nível de cultura de uma forma geral da discussão, né? A própria discussão ela já é válida, tá? Dados eles são necessários para as mais diversas finalidades, né? Inclusive para várias questões, né, de políticas públicas ou de pesquisas de base de dados que são acessíveis publicamente. Isso não é proibido pela legislação, tá? O que vai ser discutido, provavelmente, muitas vezes, é o princípio da necessidade e da proporcionalidade, tá? Ou seja, é proporcional eu ter esse tipo de dado de acordo com a finalidade, do motivo pelo qual ele está lá exposto, tá? Eu diria que em relação à JUSESP, nesse tipo de situação, provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Mas essa é uma discussão contínua, né? Pode ser que, num futuro próximo, a necessidade não se comprove mais de acordo com essa proporcionalidade, tá? Mas não significa que boa parte dos dados não vão mais agora ser acessíveis publicamente. A gente teve uma discussão bastante interessante quando teve a informatização dos processos judiciais, né? Processo judicial, de uma forma geral, a regra é ele ser público. Mas uma coisa é você consultar um processo judicial lá no balcão do fórum, outra coisa é ele estar disponível e acessível na internet. Né? Então, tiveram várias resoluções atualizadas do Conselho Nacional de Justiça que acabaram fechando um pouquinho mais o acesso a processos judiciais, dependendo do tipo de solicitação. Algumas somente para advogados ou partes e outras para terceiros interessados, mas mediante requerimento. Não o andamento do processo, mas o conteúdo de documentos. Então, acho que essa é uma discussão contínua, tá? Mas provavelmente isso não vai ser impedido pelo fato da LGPD, não, neste momento. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta, Rony, da Karina Negrelli. Ela pede o seguinte: você poderia fazer comentários sobre obrigações de entidades sem fins lucrativos, como sindicatos, condomínios ou associações na proteção de dados? Ela pergunta se elas equiparam-se em tudo às empresas. Sim, Rodolfo, não tem exceção nesse tipo de situação, tá? A única exceção que a lei traz, tá, é para a pessoa natural, para fins particulares e não econômicos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de telefones no meu celular de contatos, tá? A lei não se aplica a mim. Se eu vou fazer uma lista no meu prédio para eventualmente eu receber convidados para uma festa, tá? A legislação ela não se aplica, tá? Mas nesses exemplos citados de organizações não governamentais, elas também têm que se adequar à legislação, tá? Então não tem nenhuma diferenciação. Pode ter algum tipo de diferenciação nas bases legais, né? A Camila, ela comentou que são 10 bases legais existentes na LGPD, né? E tem uma base legal que é específica para a realização de estudos por órgão de pesquisa. E aí tem um conceito específico de órgão de pesquisa que, se aquela organização
ela tiver registrada como um órgão de pesquisa e ela efetivamente, a finalidade for uma pesquisa, ela tem uma base legal específica para isso. Mas é muito exceção, ou seja, a resposta é não, você tem que se adequar à LGPD igualmente, tá? Camila, tem uma outra pergunta que acho que seria legal você responder, do Flávio Petro. Ele pergunta o seguinte: qual o prazo de retenção das informações pessoais? Há prazo definido? Ele cita que são 5, 10, 20 anos. Ou, ele faz uma outra hipótese aqui, eles têm que ser guardados enquanto durar o relacionamento com determinado cliente. É obrigatório informar o prazo durante o qual esses dados serão mantidos? É uma boa pergunta. Esse eu acho que é um grande desafio, porque não tem uma resposta única. Acho que depende muito da categoria de dado que a gente está falando e a finalidade que justificava o seu uso. Então, por exemplo, vão ter dados de colaborador que eu vou ter que manter por um determinado período, por obrigação legal. Aí, quando a gente fala de usuário, é a mesma coisa. Vai depender se a gente está falando de um dado que é regulado. Às vezes, por exemplo, a gente tem um ecossistema super complexo no Mercado Livre, né? Tem a plataforma, tem o meio de pagamento, o meio de envio. Então, vai depender muito do tipo de dado que a gente está falando e vai ter uma lei, vão ter leis específicas que vão definir se eu devo manter por 5 anos, por 10 anos, ou se eu devo deletar imediatamente quando o usuário pede a exclusão desse dado. Eu acho que é importante a gente, pelo menos, informar o usuário de que alguns dados poderão ser mantidos em virtude de obrigação legal. Essa questão, acho que de colocar, tem sido muito discutida de se isso deve ser colocado de uma forma específica nas políticas de privacidade. Eu acho que não tem uma resposta pronta, a gente ainda não colocou isso de uma forma tão específica, a gente só explicou isso que eu acabei de explicar, até para talvez a gente achou que isso podia gerar mais questionamento e muitas dúvidas em relação a isso. Mas o que a gente tem trabalhado é separar por categorias de dado e ver o que eu preciso manter, porque acho que um bom exemplo é uma vez que ou um usuário ou um colaborador pede a exclusão do dado, se eu excluísse imediatamente, eventualmente daqui a um tempo eu recebo uma ação judicial, eu não vou nem ter como respaldar essa ação. Então, tem todos esses prazos que têm que ser levados em consideração, não tem só uma resposta, vai depender muito do caso concreto, do tipo de dado que a gente está falando e da situação, do caso concreto em si. Rony, fugindo um pouco dos meandros da LGPD, dessas questões específicas, mas uma coisa que a gente falou lá no começo do webinário, a Bárbara Oliveira tem uma dúvida que diz a respeito da implementação. Ela pergunta para você, Rony, se por acaso o presidente não sancionar o texto nos próximos dias, a LGPD vai valer em janeiro ou maio? É sempre bom ressaltar, acabou a discussão, pessoal, a LGPD vai entrar em vigor nos próximos dias, tá? A sanção ou veto não guarda relação com a LGPD em si, é só uma questão agora formal em relação a ele sancionar ou vetar outras questões que não envolvem a LGPD, ou seja, 1 semana, 2 semanas, mais ou menos por aí, a LGPD ela estará em vigor com exceção das sanções administrativas. Perfeito, mais claro do que isso, pessoal. Então, esse aviso, novamente, não tem mais volta na LGPD. E, Karina, Camila, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que o Mercado Livre veio se preparando para a LGPD. Você já deu o caminho das pedras para as pequenas e médias, mas na experiência especificamente do Mercado Livre, quais foram os pontos mais críticos que vocês detectaram? Dá para dar alguns exemplos nesse sentido? Claro, de uma maneira, acho que mais ampla, a gente seguiu aquele passo a passo que eu comentei. Eu acho que, no nosso caso, pela complexidade do ecossistema, a gente contou com um parceiro, um escritório de advocacia, uma consultoria técnica também, e viu a necessidade de contratação de ferramentas internas também, tanto desenvolvidas internamente quanto externas. Mas a gente seguiu muito nessa linha de, primeiro, a gente precisa do apoio da liderança, a gente conseguiu esse apoio. Assim, uma coisa muito boa que a gente já tinha internamente, a gente já tinha um pouco essa cultura implementada, porque o Mercado Livre atua em 18 países na América Latina, então essa cultura de privacidade em outros países que já tinham a lei foi muito bem aproveitada. Então, quando a gente trouxe isso para o Brasil, para adaptar para os requisitos da LGPD, a gente conseguiu já não partir do zero, a gente só reforçou o que era a LGPD, que os conceitos que ela trazia, conseguiu o apoio de todo mundo, e a gente tentou, e o ponto positivo é que o jurídico do Mercado Livre é muito próximo das áreas de negócio, então a gente também conseguiu engajar muito as áreas para participarem das entrevistas,
responder os questionários, porque às vezes, enfim, vem aquele questionário grande com o jurídico atrás porque o jurídico começou, né, deu o start nisso, então a gente tentou deixar isso de uma forma dinâmica, bem fácil, trazer o engajamento das áreas, isso foi essencial para fazer toda a questão do mapeamento, depois a classificação, que essa parte é um pouco mais jurídica. E aí uma coisa que eu não posso deixar de falar é que tem até um certo ponto que o jurídico consegue ir, depois ele depende muito de área de segurança da informação, área de IT, e que precisa trabalhar sempre nesse grupo multissetorial. Isso a gente viu uma necessidade, assim, não tem como fugir disso, não tem como falar que isso é só do jurídico porque é uma lei, ou só de segurança da informação, porque tem ferramentas para mexer, enfim, tem que trabalhar sempre nesse grupo muito, muito junto mesmo, a gente forma um comitê. E aí, acho que isso foi trazendo para a gente mais clareza na hora de atualizar políticas, atualizar contratos. A relação com o fornecedor também foi uma coisa que a gente prezou bastante, né? O fornecedor, o parceiro. Então, da mesma forma que a gente fez com os nossos colaboradores internamente, a gente quis ser muito transparente com esses parceiros e parceiros e fornecedores também. Então, ano passado, acho que em novembro, se eu não me engano, a gente fez um evento para os principais parceiros e fornecedores para contar um pouco o que o Mercado Livre via de importante nessa questão da adequação da LGPD, o que a gente considerava que o parceiro deveria fazer, não dando assim, a receita do bolo, mas dizendo as principais questões que a gente se preocupava e queria contar com parceiros adequados também. Isso foi ótimo, porque aí, nesse ano, quando a gente começou a enviar os comunicados, atualizar os contratos, a gente teve um caminho um pouco menos árduo, porque já tinha conscientização, a gente já tinha um apoio, os principais parceiros já estavam também nessa linha. Então, isso foi super importante. E acho que E como a gente teve, o que eu falei antes do apoio das áreas, uma coisa que foi legal é que a gente estava regularizando todo o legado. Mas daqui para frente, né, dali para frente, a gente conseguiu, com esse apoio, sair com todas as iniciativas, novos contratos, tudo já com essa preocupação. A gente sentiu bastante que as áreas já estavam preocupadas, sempre contatavam a gente quando tinha um novo projeto, o que eu preciso fazer, com quem eu posso compartilhar, tem alguma proibição nesse sentido. Então, acho que isso também é super importante, porque, como eu falei, a gente tira uma foto daquele momento, mas se eu não continuar com isso, não vai ter a efetividade que a gente esperava do projeto. E acho que pensando também nessa conscientização interna, uma coisa super legal que a gente fez, deu um bom resultado, foi um curso, por causa da pandemia, virou um e-learning no final, com todos os colaboradores. Então, a gente teve um engajamento bom, todo mundo fez o curso, abriu também um canal de comunicação interna para tirar dúvidas, porque no final do dia, cada um tem uma função para fazer a empresa rodar. Então, todo mundo tem que saber o que é, saber o que pode e não pode fazer, ou pelo menos saber quem consultar. Então, essa foi um pouco da linha de atuar num grande bloco, todo mundo na mesma linha, na mesma página. Camila, eu tenho uma pergunta do Bernardo Grossi que é bastante interessante. Ele coloca uma hipótese que é a seguinte: ele quer saber a opinião. Desculpa, é uma pergunta do Felipe Pinto Gama. Ele diz o seguinte, essa é a hipótese dele: como é que fica a questão da emissão das notas fiscais pelas empresas e da obrigação de inserir as notas por fora da embalagem de delivery? Aquela embalagem que a gente recebe tem a notinha colada ou grampeada. Serão tratados como vazamentos gravíssimos? Como é que fica nesse caso? Essa é uma boa pergunta, porque no final a gente fica meio que numa decisão difícil, porque em alguma medida aquilo é importante, mas também acho que tem que ter o cuidado de como colocar aquilo na caixa. Isso é uma coisa que a gente tá no meio das discussões. Eu não vou ter uma resposta perfeita agora para essa pergunta, mas acho que é uma questão de quem vai acessar aquela caixa, não, né? Mas quem vai manipular aquela caixa, para onde vai enviar, o que de fato precisa aparecer ali para que o serviço seja prestado. Então, tudo isso a gente tem tomado cuidado. Aí a gente está falando da nossa unidade de negócio de mercado envios, né? Que, como eu falei, tem todo esse ecossistema. A gente está tendo esse cuidado, mas a gente não tirou totalmente, porque a gente ainda vê necessidade de ter aquelas informações. Mas é um bom ponto, talvez mais para frente, que até com a ajuda de entendimento da autoridade, a gente talvez tenha que fazer alguma adaptação nesse sentido. Por enquanto, a gente reviu, mas não tirou essas informações que a gente entende como importantes para o envio. Perfeito. Rony, tem agora sim a pergunta do Bernardo Grossi que eu queria endereçar a você.
Ele diz o seguinte, ele queria saber a opinião sobre a responsabilidade, especialmente por causa do artigo 43 da LGPD. Vamos ter responsabilidade objetiva? Eu estava acompanhando aqui, junto às perguntas, Rodolfo. Essa tinha que ser para a Camila, não para mim. Eu estou brincando, essa é uma das perguntas mais discutíveis que tem, por isso que eu fiz a piada. Eu entendo que a responsabilidade é subjetiva, tá? A LGPD ela deixa essa margem à discussão. As exceções que o Bernardo se refere são exceções muito semelhantes às do Código de Defesa do Consumidor de responsabilidade objetiva mesmo. Mas a LGPD não fala diretamente de responsabilidade objetiva. Só lembrando a todos, né? A responsabilidade subjetiva é aquele ato, eventualmente, motivado por ação, omissão, negligência ou imprudência que possa causar danos e violar direitos materiais ou morais, né? Então você tem que, a subjetiva tem que comprovar uma negligência, uma imprudência, né, ou uma imperícia. A objetiva não, já é oriunda de lei, né? Então, em relação a uma regra geral, o meu entendimento, tá? Nessa hora, o meu entendimento particular como professor aí e autor de artigos sobre o tema, é de responsabilidade subjetiva, tá? Subjetiva e não objetiva. Agora, quando você estiver numa relação de consumo, tá? Você integra a LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí você sobe um pouco o nível da discussão em relação a ser uma responsabilidade objetiva. A gente já teve um posicionamento, na minha percepção, ruim, uma decisão do STJ, tá? No compartilhamento de dados sem a transparência necessária, na opinião do STJ. Naquele caso, em razão da ausência de transparência, com base no Código de Defesa do Consumidor, basicamente o STJ entendeu por um dano moral presumido, tá? Não tem relação direta com responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas tem a ver com dano em ré ipsa, dano moral em ré ipsa, que é um dano moral presumido, ou seja, você não precisa comprovar o dano moral. Então, na minha opinião, essa decisão é equivocada, né? Você tem que comprovar esse tipo de dano moral, porque senão, novamente, a gente pode ter um prejuízo aí enorme a todo o entendimento da própria LGPD. Então, respondendo de forma objetiva aqui, a responsabilidade, na minha opinião, ela não é objetiva, ela é subjetiva, com exceção quando você tem uma integração de Código de Defesa do Consumidor com proteção de dados pessoais, tá? E o dano moral não pode ser presumido, tem que ser comprovado. Perfeito. Camila, você quer complementar a questão, como o Rony tinha brincado? Como é que você vê esse assunto? Eu acho que ele, na verdade, a resposta dele foi super completa. Acho que eu não tenho nada a agregar. Acho que eu iria na mesma linha também. Perfeito. Falando de responsabilidade, aí eu tenho uma outra questão que a gente pode ficar com o Rony também. Rony, é o seguinte, e se a minha empresa sofrer um ataque hacker? A gente já falou no outro webinário desses ataques que têm sido frequentes. Eu sou culpado se vazarem dados dos meus clientes? E aí como é que eu procedo nesses casos para não ter problema, além do roubo de dados, enfim, do vazamento? Legal, é interessante essa questão porque a lei traz uma obrigação que, na minha opinião, é muito importante, muito inteligente, né? A partir do momento em que alguém sofre um tipo de violação de dados pessoais, um data breach, pode ser um ataque hacker que tem obtenção de dados, etc., a empresa tem que fazer uma avaliação se envolve em dados pessoais ou não, né? E se envolver em dados pessoais e a empresa ela tem um entendimento que isso pode causar uma violação a direitos ou garantias desses titulares, dos clientes dela, ela tem que noticiar a autoridade e ela tem que noticiar aos próprios titulares dos dados, tá? Então, essa é uma medida de transparência, mais uma medida de transparência que a LGPD traz. Ela traz essa obrigação de notificação à autoridade e de notificação aos próprios titulares. E por que isso, né? Porque por mais que as empresas tomem as diligências que a empresa ache competente para mitigar os riscos, né? Então, por exemplo, vamos supor que vaze senha. A empresa, ela reseta a senha de todo mundo e determina que todo mundo altere a senha e bloqueia. Pode ser que, eventualmente, os usuários usem a mesma senha para vários aplicativos. Claro que essa não é a recomendação, né? É justamente o oposto, né? Mas pode ser que aconteça, normalmente acontece. Então, a ideia é que você oportunize o próprio indivíduo que teve os seus dados eventualmente vazados, para ele também tomar as diligências que ele acha pertinente naquela ocasião, tá? E é interessante dizer, Rodolfo, que a gente já tinha um entendimento que o próprio Código de Defesa do Consumidor poderia sujeitar essa obrigação. E a gente teve alguns casos de alguns clientes nossos, né, em que houve esse tipo de situação,
e a gente informou, a autoridade não está constituída, a gente informou, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, né, desse tipo de vazamento. E em razão da gente ter atuado de forma diligente e transparente, não houve qualquer tipo de sanção, né? Então, assim, é uma prática de transparência mesmo, e a gente espera que os indivíduos assimilem isso quando receberem essas notificações, né? Não vejam aquilo como uma oportunidade de indenização, mas vejam aquilo como nossa, empresa, que legal, que importante que você está sendo transparente, e cada vez eu confio mais em você, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Camila, eu queria falar com você agora de um profissional que é muito importante com a LGPD, que é o DPO, Data Protection Officer, em português, encarregado do tratamento dos dados. Qual que é a função dele? E quem precisa ter essa figura na empresa, Camila? Acrescentando a essa minha pergunta, o Pavan RC diz o seguinte: a figura do controlador e operador é obrigatória nas empresas? Então, perguntas relacionadas. Tá, vamos lá. Essa questão, acho que também liga um pouco com a questão que o Rony acabou de falar, porque justamente o encarregado, né, a função dele é ser uma ponte entre a autoridade e a empresa e a autoridade, e também com uma comunicação, ter essa comunicação com os titulares. Então, vai ser ele que vai coordenar, vamos dizer assim, em caso, por exemplo, de um incidente, de saber, é preciso avisar a autoridade, preciso avisar os titulares, e é importante falar que quando a gente vai comunicar um usuário nesse sentido, a gente tem que explicar para ele o que ocorreu, o que a gente fez para mitigar aquilo. Então, essa figura do DPO, do encarregado, é super relevante, porque é ele que fica com essa função de fazer a ponte entre essas figuras que a gente mencionou. Então, é ele que vai precisar aceitar reclamações, receber comunicações, orientar os funcionários internos, ele vai ser o responsável vai implementar a cultura de privacidade internamente, fazer tudo e representar a empresa perante a autoridade e os titulares. Hoje, a gente não tem uma obrigação na lei de ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Especificamente no Mercado Livre, a gente decidiu para uma pessoa física, porque no ecossistema do Mercado Livre a gente entende que precisa ser alguém que está lá, que entende do negócio, que está infiltrado, no bom sentido, no negócio e vai conseguir passar essa mensagem de uma forma muito clara e transparente, tanto para o titular quanto para a autoridade, quando ela finalmente for constituída, né? Então, mas poderia ser uma pessoa jurídica. Eu já vi algumas outras empresas que optaram por contratar uma empresa para fazer essa figura, aí depende do modelo de negócio, acho que seria viável também. E, de novo, é uma figura que ainda tem as atribuições principais na lei, que são essas que eu mencionei, mas ainda pode ser regulamentada pela autoridade. Então, a gente pode ter algumas novidades, peculiaridades nesse sentido. A figura... Aí, a outra pergunta, se a figura do controlador ou do operador são necessárias, é isso? Em todas as empresas. Na verdade, a figura... Se existe um tratamento de dados, né? Ou seja, se de alguma forma existe alguma atividade que usa dados pessoais e a lei se aplica, a gente sempre vai ter essa figura, porque vai ter um controlador, que é uma pessoa uma pessoa jurídica que vai, de alguma forma, orientar como aqueles dados devem ser tratados, e o operador vai cumprir aquelas obrigações. Então, acho que a figura, o que muda é se nessa relação jurídica eu vou ser o controlador ou vou ser o operador, ou em muitos casos, acho que o que acontece em algumas situações a empresa é controladora e em outras ela é operadora. Então, em qualquer relação vai existir essa relação. Pode ser que tenha uma relação controlador para controlador também, mas essas figuras, né, esses agentes de tratamento, eles necessariamente vão existir de alguma forma, vai depender do caso concreto. Eu não sei, talvez, Rodolfo, Camila, ele esteja querendo saber se o DPO é obrigatório tanto para o controlador como para o operador, né? E se for isso, já respondendo, a lei fala de uma obrigação a princípio junto ao controlador, né? Isso vai ser outra questão que depende de regulamentação, até para criar as hipóteses de exceção. Não há uma obrigação junto ao operador. Para alguns operadores pode ser uma boa prática, mas não é uma obrigação. Perfeito. A gente está se aproximando, até passou um pouquinho do tempo do webinário, mas como tem muitas questões relevantes, a gente está exaurindo todas elas. Eu tenho mais uma questão aqui que é da Joelma da Silva, Rony. Ela diz o seguinte: com a entrada em vigor da LGPD, como é que fica a questão dos eventos? Os organizadores de eventos terão de pedir consentimento para coletar dados e enviar e-mail marketing?
Legal, acho que essa pergunta é muito relevante, né? Primeiro, acho que você tem que analisar o passivo. A Camila comentou, né, em uma das respostas dela, sobre esse levantamento, né, das atividades de tratamento, mapeamento dos dados, para você avaliar, né, qual que é a finalidade dos dados que você tem lá. Se a finalidade for utilizar para eventos, né, para comunicação, pode ser que você já tenha um consentimento daquelas pessoas, e pode ser que esse consentimento que você já tem já seja livre, inequívoco e informado. O consentimento que a LGPD prevê é esse, o livre, inequívoco e informado. Né? O livre quer dizer que você tem que conferir a liberdade da pessoa querer ou não. O informado tem que ser, você precisa ser objetivo, preciso, para informar aquela pessoa de forma transparente que ela está dando consentimento. E o inequívoco é que você não precisa de um cliquezinho, estou de acordo. Né? Então, por exemplo, você quer receber a nossa newsletter da FEComércio mensalmente sobre proteção de dados? Deixe seu e-mail aqui. Isso já é um consentimento livre, inequívoco, informado, só por exemplo. Então, primeira avaliação é essa. Às vezes eu já tenho esse tipo de consentimento, eu não preciso de um novo consentimento. E a lei traz uma novidade, né? Essa novidade se chama legítimo interesse, tá? É uma outra base legal que a lei traz que independe de consentimento. Tá? O legítimo interesse é do controlador, ou seja, é da própria organização ou de terceiros, de acordo com um teste de balanceamento com as legítimas expectativas do titular dos dados. Então, por exemplo, né, um caso clássico de legítimo interesse, né, para apoio a apoio comercial, a prestação de serviços ou produtos. Né? Alguém deixa lá o carrinho virtual e aí vai a empresa e lembra a pessoa, né, que ela deixou aquele produto. Né? Aquilo independe de consentimento, aquilo é um legítimo interesse. Background check, né? Eu tenho que fazer uma avaliação daquela pessoa para identificar se ela pode eventualmente ser o meu cliente ou não, de acordo com certas características. Isso é legítimo interesse, porque seria difícil também obter o consentimento. Então, pode ser que para muitas práticas de comunicação e marketing se encaixe o legítimo interesse. Mas você tem que fazer esse teste de balanceamento, tá? Inclusive, uma das iniciativas da FEComércio será justamente visar pavimentar de forma mais coerente, em razão dessa subjetividade toda, quais são as hipóteses práticas de legítimo interesse para o comércio eletrônico. Rony, uma última questão que chegou aqui no finalzinho, mas é que é interessante. Jaqueline de Andrade diz o seguinte: sou advogado de um curso livre. Quando entregam um certificado ao aluno, inclusive quando esse aluno é menor de idade, eles tiram foto do certificado e põem nas redes sociais. Apesar do contrato do curso possuir uma autorização de direito da imagem, eles devem pegar uma autorização específica para fazer isso, quer dizer, autorização para tirar a foto e depois postar a foto desse certificado nas redes sociais da empresa? Muitas vezes se mistura direitos da personalidade com dados pessoais e tem a sua razão de ser, né? Porque uma foto, ela mexe com direito de imagem e mexe com dado pessoal, porque torna identificada ou identificável aquela respectiva pessoa, tá? O que essas escolas, universidades, nesse tipo de situação precisarão fazer, provavelmente, é fazer uma atualização desses termos de cessão de imagem para incorporar também a própria LGPD, tá? Então, provavelmente elas farão uma atualização disso. E claro que você vai ter que ter um tratamento específico, tá, para crianças, tá? Não para crianças e adolescentes. Quer dizer, você tem um capítulo lá dedicado a criança e adolescente, mas quando os dados pessoais envolverem criança, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é até 12 anos, tá? Você vai precisar de um consentimento específico e destacado dos pais ou os responsáveis legais para esse tipo de situação, tá? Não para adolescente que é de 12 a 18 anos, somente para criança. A gente recebeu mais uma pergunta e dessa vez eu queria endereçar para a Camila. São duas, na verdade, mas estão relacionadas. A Carla Cristina de Lima diz o seguinte: minha empresa trabalha com B2B. A LGPD se aplica? E aí a Lotus Motos fala uma pergunta na mesma linha. Tem o e-commerce vendo via marketplace também. E aí, B2B se aplica também, Camila? Então, vai depender muito de como que funciona esse modelo em regra. Se for uma relação PJ com PJ e não tiver nenhum fluxo de dados pessoais, a gente poderia dizer que não se aplica, mas aí acho que depende, teria que olhar muito na prática o que acontece, quais são os fluxos. Mas a gente não pode esquecer que a gente nunca vai, em todos esses casos, a gente ainda vai ter a relação com o colaborador.
Então, a LGPD vai, se não se aplicar para fora, para o próprio negócio, vai se aplicar com relação aos colaboradores. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado com, enfim, com tudo que a gente já falou aqui, políticas internas, conscientização, transparência, não vai dar para fugir totalmente da LGPD, ainda que para o cliente não tenha nenhum fluxo de dados com o cliente e com provedores externos. Pessoal, para você que nos assistiu até agora, foi uma quantidade imensa de informação que a Camila e o Rony deram para todo mundo que precisa saber sobre esse tema. Esse webinário vai ficar disponível no YouTube da FEComércio. A gente também vai ter um resumo, um condensado só dos pontos mais importantes, com um outro material de apoio no lab.fecomércio.com.br. Além de tudo, você viu que esse é um momento não só da LGPD, mas da pandemia em geral, que requer muitas informações que mudam o tempo todo. Por isso, a gente tem uma lista no Telegram, para você que está sem tempo, às vezes esquece de consultar as coisas, é só você se cadastrar, o link está aqui embaixo, tanto do Lab quanto do Telegram, para você se cadastrar. Por favor, conosco, Rony. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Camila. Obrigado a todos pelas excelentes perguntas. A gente estava suando aqui para responder todas. É isso aí, legal. Obrigada, gente. E muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Quinta-feira que vem, sempre às 2 horas, temos outro webinário com outro tema. Muito obrigado e um abraço. Até logo.